Já parou para pensar que talvez nada no universo esteja realmente parado? Que tudo, sabe, desde uma rocha que parece super sólida até o pensamento mais rápido que passa pela nossa cabeça, está tudo em constante movimento, numa dança de energia que a gente nem sempre vê. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso espaço de encontro, o canal Positivo e Próspero. Respire fundo e sinta-se no melhor ambiente que a sua imaginação puder criar, porque hoje a nossa conexão vai ser muito poderosa. A nossa análise de hoje é sobre o 9º capítulo de uma obra, olha, milenar e transformadora, baseada na filosofia hermética. O livro é O Caibalion, um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E é um livro bem interessante, né? A autoria é atribuída aos 3 iniciados e o capítulo que a gente vai explorar hoje é o 9º, chamado Vibração. Nossa missão aqui é extrair os ensinamentos práticos desse texto para fortalecer nossa jornada rumo à positividade e à prosperidade. E que missão, né? Porque esse princípio, o da vibração, é um dos pilares do pensamento hermético. O mais fascinante para mim é que essa sabedoria de milênios hoje ecoa na ciência moderna, sabe? Na física quântica. Mas o ponto aqui não é só uma teoria filosófica. É a chave que permite a gente entender como podemos, intencionalmente, alterar nossos estados mentais e, por consequência, a realidade que a gente experimenta. No final, vamos falar sobre o que o livro chama de o cetro do poder. Perfeito. Então vamos começar pela base de tudo isso. O capítulo já abre como uma frase de impacto, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. É uma afirmação que parece simples, mas é o fundamento de todo o resto. Exatamente. Para o Caibalion, isso não é só uma frase bonita, é uma lei universal. A tese é que a diferença que a gente percebe entre matéria, energia, mente e até o espírito não é uma diferença de substância, é simplesmente uma questão de diferentes taxas vibratórias. Diferentes velocidades, então. Isso. O livro propõe uma escala gigantesca. Num polo, a gente tem o que ele chama de o todo, o espírito puro. A vibração dele é tão, mas tão infinitamente rápida que, paradoxalmente, ele parece estar em completo repouso. O livro até usa aquela analogia da roda, né? Uma roda girando super rápido que, para os nossos olhos, parece estar parada. Precisamente. É uma imagem ótima para explicar como um movimento extremo pode ser percebido como imobilidade. E no outro extremo dessa mesma escala, a gente tem as formas mais grosseiras da matéria. A vibração ali é tão lenta, tão baixa, que também nos parece imóvel. Pensa numa pedra. Entendi. Então, entre esses 2 polos, o espírito super rápido e a matéria super lenta, existe todo o resto. Milhões e milhões de graus e modos diferentes de vibração, como diz o livro. Tudo que existe se encaixa em algum ponto dessa escala. Ok, vamos aprofundar um pouco isso. É incrível como um livro escrito há tanto tempo descreve conceitos que a ciência só viria a comprovar muito depois, né? Sim, e essa é uma estratégia muito inteligente do texto. Ele tenta ancorar a filosofia na ciência da época. Ele pega o que a ciência já aceitava no início do século XX. Sobre a matéria, por exemplo, ele menciona que todo objeto manifesta vibrações de calor, ou seja, tem movimento ali. Mesmo que a gente não veja. Exato. E aí ele descreve o movimento em todas as escalas conhecidas na época. Planetas, sóis, moléculas, átomos e até as partículas subatômicas, que eles chamavam de corpúsculos. E ele estende a mesma lógica para a energia também, certo? Luz, calor, eletricidade. Isso. Todas são descritas como formas de movimento vibratório. E aqui tem um detalhe muito curioso que mostra bem a época em que o livro foi escrito. Ele especula que essas energias vêm de uma substância que os hermetistas chamavam de éter. Éter. O que era isso exatamente? O éter luminífero era uma substância que os cientistas do século XIX achavam que preenchia o universo todo. Seria o meio pelo qual a luz viajava. Só que, quando o Caibalion foi publicado, em 1908, essa teoria já estava, caindo por terra, principalmente por causa do Einstein. Nossa, que interessante. Então eles estavam usando um conceito científico que já estava ficando obsoleto? Sim. Isso mostra como eles estavam sintonizados com a ciência da sua época, mas também como a obra é um produto daquele tempo. Eles pegaram o prestígio da ciência para dar mais peso à filosofia deles. E não para por aí.
Mencionam até a coesão, a afinidade química, a gravitação. E para os hermetistas, tudo isso seria Apenas manifestações diferentes do mesmo princípio da vibração. uma tentativa de criar uma grande teoria unificada para absolutamente tudo. Aqui é onde fica realmente interessante. O livro nos convida a um experimento mental para a gente conseguir visualizar essa escala de vibração. Sim, é uma ilustração fantástica. Ele pede para a gente imaginar um objeto qualquer e ir aumentando a vibração dele aos poucos. No começo, a vibração é lenta, a gente não percebe nada. Aí, quando aumenta um pouco, o objeto começa a emitir um som grave. Ok. Aumentando mais, o som fica mais agudo, até que ele fica tão alto que a gente não consegue mais ouvir. O som desaparece para os nossos ouvidos. Mas a vibração continua lá, mesmo inaudível. E aí? O que acontece em seguida? O próximo estágio é o calor. O objeto começa a esquentar. Se a gente intensifica ainda mais, ele começa a brilhar. Primeiro uma luz vermelha, escura, e conforme a frequência sobe, a cor vai mudando, passando por todo o espectro. Laranja, amarelo, verde, azul, até chegar no violeta. Então, nesse modelo, som, calor e luz não são coisas diferentes na essência. Exatamente essa a proposta. São só a mesma coisa vibrando em frequências diferentes. E a jornada continua depois do violeta, imagino? Continua. Aumentando ainda mais, as cores visíveis somem. Aí o objeto passaria a emitir raios invisíveis, como os raios X, depois eletricidade, magnetismo, e o clímax dessa escalada física seria um ponto, onde a vibração se torna tão intensa que as moléculas se separam. Se desintegram. Isso, se resolvem em átomos e os átomos nos seus corpúsculos. Para a ciência da época, o objeto teria desaparecido, se dissolvido no éter. Mas a filosofia hermética não para por aí, certo? O argumento vai além do mundo físico. De forma alguma. Esse é o ponto crucial. Onde a ciência da época parava, a doutrina hermética continuava. O texto ensina que se as vibrações aumentassem ainda mais, o objeto passaria para os planos mentais, e de lá continuaria subindo, até chegar ao plano do espírito e finalmente retornar ao todo. E tem uma nuance importante aí que o livro destaca. Ele não fala que a matéria vira energia. A forma de colocar é diferente. É uma distinção sutil, mas fundamental para eles. A ideia não é de transmutação, mas de liberação. A energia que estava, digamos, aprisionada na forma de matéria de baixa vibração é liberada conforme a frequência aumenta. A substância é a mesma, o que muda é o estado vibracional dela. Certo. Então, o que tudo isso significa para nós, no nosso dia a dia, na nossa busca por prosperidade? Bom, a ponte é feita quando eles afirmam que o plano mental também obedece a essa mesma lei. O Kybalion diz que cada pensamento, cada emoção, cada estado mental tem uma taxa e um modo de vibração correspondente. Ah, então um sentimento de medo teria uma vibração diferente de um sentimento de coragem. Exatamente. Medo e coragem, tristeza e alegria são apenas frequências diferentes no espectro mental. E é aí que entra a parte prática, o que eles chamam de transmutação mental. Que seria a arte de mudar as próprias vibrações. Isso. A arte de mudar os próprios estados mentais e até os dos outros através de um esforço de vontade. É o poder de polarizar o pensamento para onde se deseja. Entendi. Então, por exemplo, em vez de tentar eliminar o medo, a ideia é transformar o medo em coragem? Perfeito. Você não elimina o polo negativo. Você eleva a sua vibração em direção ao polo positivo. Ao focar deliberadamente na coragem, a pessoa conscientemente sobe na escala vibracional e o estado de medo vai perdendo a força, sendo substituído. Nossa, isso é muito poderoso. E segundo o livro, é esse o segredo por trás dos chamados fenômenos psíquicos, da influência mental, do magnetismo pessoal. Entender isso é entender que temos o controle, que podemos deliberadamente escolher nossa frequência. Este é o cetro do poder que o Kybalion menciona. Exatamente este. A ferramenta não é externa, é a própria vontade. Bom, fazendo um resumo, então, a ideia central é que tudo no universo vibra e nós não somos uma exceção. Nossos pensamentos e sentimentos são vibrações que, e essa é a grande notícia,
nós podemos controlar. Para todo o pessoal do Positivo e Próspero, a mensagem é: não somos vítimas dos nossos humores ou das circunstâncias. Somos seres vibracionais com a capacidade de sintonizar a nossa própria realidade. Ao elevar conscientemente nossa vibração, a gente abre o caminho para a alegria, para o equilíbrio e para a prosperidade que buscamos. E fica uma reflexão final, né? Se cada pensamento nosso emite uma vibração específica, que tipo de música a nossa mente está compondo e transmitindo para o universo neste exato momento? E o mais importante, estamos prontos para nos tornarmos os maestros da nossa própria orquestra? Uau, adorei! Pessoal, muito obrigada pela companhia e pela energia de hoje aqui no Positivo e Próspero. Comentem aqui embaixo como se sentiram ao ouvir sobre esse poder. Compartilhem suas experiências sobre mudar a própria vibe. E, claro, a gente super recomenda a leitura da obra original, O Caibalion. Com certeza. Que essa nossa conversa sirva de estímulo. E se essa análise abriu a sua mente, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Compartilhe com quem pode se beneficiar dessa mensagem. E lembrem-se que já somos mais de 260 pessoas positivas e prósperas nessa conexão. E o canal já tem mais de 130 vídeos para alimentar essa jornada. Uma alegria imensa estar aqui hoje. Mantenham essa vibração elevada. Até a próxima. E fiquem ligados porque ainda nessa semana vamos mergulhar no próximo princípio, a polaridade. Ah, boa! Vamos descobrir como tudo na vida tem dois lados. E como podemos usar essa lei para transformar o indesejável em algo valioso. Perfeito! Até lá, pessoal! Até mais!